Deus é bom o tempo todo. Amém. Abra a sua Bíblia em Isaías 46. Isaías capítulo 46. Senhor Deus e Pai, te adoramos, te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque não há outro como Tu. Reconhecemos a Tua soberania, o Teu poder, o Teu governo e a Tua autoridade sobre as nossas vidas, Pai. Nesta hora, mais uma vez, Senhor, lhe pedimos, suplicamos, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, ministra a cada coração neste dia. Que não seja eu, Pai, mas o Teu Santo Espírito ministrando em cada coração. E que a palavra aqui lançada, ministrada desta plataforma, Pai, surta o efeito e o propósito pela qual foi designada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E todo intento de Satanás contra as vidas aqui, famílias representadas, contra este ministério, caia por terra nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Toma-me por completo nas Tuas mãos, Pai. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Isaías 46 diz: Bel se encurva, Nebo se abaixa. A seus o quê? A seus ídolos. São colocados sobre os animais, sobre as bestas. As cargas costumáveis levar são pesadas para as bestas, já cansadas. Juntos se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Bel, que significa Senhor, era um dos títulos de Merodach, o principal divindade da Babilônia. Nebo, filho de Marduk, era o deus do destino, da escrita e da sabedoria. Só uma aspas aqui, na verdade, colocando de uma forma irônica o total desamparo dos ídolos e da insensatez de se confiar neles. Fecha parênteses, perdão. Ó linhagem de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem tenho carregado desde o ventre materno e segurado desde o nascimento, ouvi-me. Eu vou repetir o versículo número 3, que vai de encontro a essa última música que essa última adoração que nós cantamos. Ó linhagem de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem tenho carregado desde o ventre materno. Você pode colocar o seu nome aí. E segurado desde o nascimento. Veja como ele ressalta que desde o princípio Ele te carrega, Ele te sustenta, Ele te ampara. E o que Ele está pedindo para que você faça, para que nós façamos? Ouvi-me. Eu serei o mesmo até a vossa velhice. E ainda na vossa idade avançada, eu vos carregarei. Veja quantos eus aparecem num único versículo. Eu serei o mesmo até a vossa velhice.
E ainda na vossa idade avançada, eu vos carregarei. Eu vos criei e vos levarei. Sim, eu vos carregarei e vos livrarei. Eu, o Deus Todo-Soberano, o Onipotente. Eu. E quantas coisas nós ainda insistimos. Eu falo nós porque eu não estou isenta dessa situação. Nós ainda insistimos em fazer as coisas pelo nosso braço forte. Como é tão difícil lidar e trabalhar nessa dependência absoluta de Deus. Veja quando ele fala dos ídolos, ele está mais uma vez acentuando a confiança que as pessoas colocam em algo externo, em algo do lado de fora, quando tudo que nós precisamos está aqui dentro. Toda vez que eu vou ministrar, na maior parte das vezes é um parto. Por quê? Porque eu me coloco nessa situação também da dependência do Senhor. De saber que Ele vai usar a minha vida. Mas quando chega os 48 do segundo tempo, um sábado às 18h19, que eu não tenho a mensagem, é que vocês nunca vão me ver dialogando com o Senhor nesses termos. Eu passando pelo corredor do apartamento, dizendo, Deus, assim não dá. Pelo amor de Deus. Preciso de uma mensagem. Até que venha a mensagem. Mas às vezes Deus nos prova e Ele permite passar por situações para saber até onde você vai aos 48 do segundo tempo. Nós estamos falando de menos de 12 horas de ministração e eu não tinha a palavra. O Senhor está de brincadeira, né? E ainda a gente... lógico, eu sou filha, eu vou falar com Deus nos meus termos. Senhor, pelo amor de Deus, assim não dá. Olha eu falando para o Senhor que assim não dá. Com quem me comparareis? A quem me igualareis e me comparareis para que sejamos comparados? Os que gastam ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças pagam salário aos ourives para que ele faça um deus. Prostram-se diante dele e o adoram. Ele os põe sobre os ombros, levam-no e colocam no seu lugar. E ali permanece. Não consegue se mover do seu lugar. Se recorrem a ele, não dá nenhuma resposta. Nem livra alguém da tribulação. Lembrai-vos vós disso, e considerai, trazei-o à memória, ó transgressores. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Entende que Ele sabe coisas que você não sabe? E que você já estaria hoje, que você estaria hoje aqui, e aonde você estará amanhã, Ele já sabe, mas você não sabe. Então Ele sabe coisas que você não sabe. E quando você precisa saber o que fazer, você precisa recorrer a quem? O meu conselho subsistirá e realizarei toda a minha vontade. Não é a sua, amado, é a dele. Chamando do Oriente uma ave de rapina
e de uma nação distante, o homem do meu conselho, sim, eu disse e cumprirei essas coisas. Estabeleci esse propósito e também o executarei, porque o propósito de Deus é totalmente inabalável. Como ele diz, toda língua e todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso faz parte de um dos seus propósitos, e esse propósito vai se cumprir. Vós, de coração rebelde, que estáis longe da justiça, mais uma vez, inteiramente ele fala, o quê? Ouvi-me. Faço chegar a minha justiça, e ela não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei a salvação em Sião, e a minha glória em Israel. Ok? Amém? E aí nós vamos lá para o versículo 1. Bel se encurva, Nebo se abaixa a seus ídolos. Só para a gente ver uma definição rápida de ídolo. Estátua, figura ou imagem que representa uma divindade e que é objeto de adoração, objeto de grande amor ou de extraordinário respeito e admiração. Um herói. Celebridade por quem se tem grande admiração ou a quem se ama apaixonadamente. Figura, estátua que representa uma divindade que se adora. Pessoa a qual prodigam louvores excessivos. Nós temos ídolos, amados. Sem saber e sem perceber, inconscientemente, nós temos ídolos. Então a pergunta é: quem são seus ídolos? O que ou quem são seus ídolos? Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma emoção que reiteradamente você manifesta aquilo e vê vantagem na manifestação dessa emoção. Que nesta hora o Espírito Santo de Deus ilumine os olhos do seu entendimento, para que você possa saber e que venha à tona quem são os seus ídolos. A palavra ídolo vem do grego eidolon, é o segundo, e significa imagem. É, pois, uma representação da divindade de que se faz objeto de culto, usurpando essa imagem o lugar de Deus e recebendo a adoração ou o culto que só a Ele é devido. Pergunto novamente, o que ou quem tem usurpado o lugar de Deus na sua vida? A quem você tem adorado, reverenciado mais do que a Deus? Perante quem você tem se prostrado? Pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser o seu trabalho, pode ser o seu negócio, pode ser a sua formação acadêmica, a sua carreira, a busca pela promoção, pode ser a apóstola. Mas acontece de nós venerarmos pessoas e colocarmos elas numa plataforma cônjuges, filhos. Uma teoria que você segue, uma especialização que você tem.
Minha especialização é em TCC. Eu posso dizer, não, mas é que a TCC fala assim. Vai dizer que não é um ídolo? Quando eu coloco uma formação, uma especialização, um conceito acima de todas as coisas, não, olha, a teoria cognitivo-comportamental diz que, tipo, como se fosse a última palavra. Conceitos são muito bons, mas nós não somos máquinas para reproduzir conceitos, mas sim para viver princípios e mandamentos do Senhor. Então a pergunta é de novo: quem ou o que tem usurpado o lugar de Deus na sua vida, ou seja, o primeiro lugar? Uma dívida, uma preocupação. Lógico que usurpa, amados. Sem perceber. Esse é o problema. Nós não percebemos. E quando a gente para ver, eu já estou conectado e ligado com aquilo 120%. E eu fico ruminando naquilo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Me fala o que você mais pensa diariamente e eu vou te dizer quem é o seu ídolo, a quem você serve e quem ocupa o primeiro lugar na sua vida. O nome. O nome. Tem gente que venera o seu nome. Não, eu não posso ter nome sujo. Tem gente que cultua o seu corpo, a sua imagem. Outro dia eu fui treinar à noite na academia, que eu estou bem precisando. Aí, era um desfile de moda, ainda falei para o personal lá, gente, isso aqui é um desfile de moda. Coitado dos gordinhos que vão lá treinar. Porque é uma coisa, é uma passarela. Eu falei, gente, isso aqui não é academia, isso aqui é uma passarela. Né, a mulherada com as roupas bem legal, né, e tem uns decotes. E a maquiagem, então? Vai para suar, para transpirar, mas a maquiagem está impecável. E aí você todo... Eu não, né? Eu já fui mais gordinha. Aí você chega gordinha lá, velho, você fica assim... A academia é para isso, mas você se sente um peixe fora d'água, porque aquilo está mais para ser uma passarela do que uma academia. Eu, diante de Deus, eu chego em todos os gordinhos que eu vejo na academia. Parabéns. Não é fácil. Siga em frente. Mantenha assim. Aí eu mostro a minha foto lá, quando eu era bem gordinha, 100 e poucos quilos, ó, eu era assim. Não desiste que dá para chegar lá. Eu não conheço a pessoa, nunca vi na minha vida, mas eu vou lá dar uma palavra de apoio. Então tem gente que cultua o seu corpo, a sua imagem, o seu nome. Não, porque eu dei a minha palavra. E o que é a sua palavra? Tudo bem que antigamente nós aprendemos com os nossos pais o fio do bigode. Você deu a sua palavra, você empenhou a sua palavra, ok. Isso é muito nobre e louvável. Mas eu tenho pacientes adoecendo porque falou assim que eu dei minha palavra. Então, como se a palavra empenhada, sacramentada, tivesse que ser cumprida 120%. E eu vou te lembrar que você é humano e que você é falho. E que às vezes as coisas não vão sair conforme nós planejamos. Paciência. Não consegui cumprir com aquilo, não consegui honrar aquela dívida. E isso não me torna um caloteiro, não ter conseguido cumprir com uma dívida, não ter conseguido honrar com um compromisso financeiro, não faz de mim uma pessoa caloteira, uma bandida. Não faz de mim. Mas aí nós estabelecemos regras. E aí as pessoas adoecem, não porque eu dei minha palavra, ok. Mas você é humano, você é falho, você não é uma máquina. Se eu puder cumprir, legal, ok, mas não posso trazer esse fardo para a minha vida. Também não estou dizendo que é para avacalhar e chutar o pau da barraca. Ah, Raquel falou que não precisa. Não falei isso. Eu só falei como tem pessoas que idolatram o seu próprio nome. Se o nome for no Serasa, no SPC, então... Amados, nós já vivemos situações em casa de fiscal bater na nossa porta.
Sabe o que é um fiscal bater na sua porta para ir recolher um bem seu? E nunca fez dos meus pais criminosos, nem caloteiros. Então hoje as pessoas olham a apóstola toda bonitinha aos 70. Ela não gosta que eu fale, mas eu falo porque ela tem 70 anos bem vividos. Se cuida, elegante, bonita, andar num carro bonito, mas ninguém sabe o preço que ela pagou. Ninguém sabe o quanto ela comeu de farinha, água e sal. Ninguém sabe o quanto ela tinha que buscar resto da feira, e a gente já grande. Mas nunca se dobrou a nenhum ídolo. Seja preocupação, seja dívida, seja advogado, seja gerente de banco, porque a palavra diz, ouvi-me. Então a pergunta é, a quem vocês estão ouvindo? E aí o problema é, se nós temos ídolos, o que é que nós somos? Que tipo de comportamento nós temos? Idólatras, certo? Então, se nós temos ídolos, nós acabamos tendo atitudes de idolatria. Amados, a palavra fala que muitas vezes existem sediciosos. Sabe aquela pessoa teimosa, sediciosa? Ou seja, o pensamento dela, a palavra dela é a única. Dona da verdade absoluta, o alecrim dourado, quarta pessoa da Trindade. Cara, não dá para discutir com essas pessoas. Você fala assim, ok, entendi. Você finge demência, cara de paisagem, sorri e fala, entendi. É o máximo que você pode conseguir. São sediciosos, idólatras do seu pensamento. Aquela coisa que se diz em espanhol, terca. Terca, não? Terco ou terca. Aquela coisa assim, não, falei, está falado. Sediciosos. E aí, nós vamos para a definição de idolatria, ato de prestar culto divino a algo ou a alguém. Amor cego ou admiração exagerada. Idolatria também é quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus. Quer se trate de deuses ou demônios, do poder, raça, prazer, antepassados, estado e dinheiro. E aí é uma coisa tão complicada porque a palavra diz em Deuteronômio 6,13: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. E aí nós sabemos disso, que eu não devo ter ídolo, consciente ou inconsciente, que eu devo adorar somente a Deus. Nós sabemos disso. E mesmo sabendo disso, reiteradamente, nós acabamos prestando, venerando coisas ou pessoas, fazendo que coisas ou pessoas ocupem o nosso lugar, o lugar de Deus na nossa vida, sendo o primeiro. Eu já me comportei dessa maneira quando eu buscava coisas muito específicas na minha carreira. Estudos, promoções e etc. E ralava para conseguir aquilo. Quando Deus coloca, Ele fala que Ele põe reis e Ele tira reis. É Ele que faz a conexão. É Ele que dá sabedoria e graça. Gente, eu fazia recrutamento e seleção, uma das atividades. E às vezes, sabe o que eu fazia? Passava sábado, domingo, eu não deixava de ir no culto, amém? Mas chegava em casa, sabe o que eu fazia? Eu ia buscar avaliar currículos. Sem usufruir do meu tempo, do meu lazer, da minha família, sem dormir, estava lá, buscando profissionais. Até que eu passei a entender o que é o favor de Deus, a graça, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar. E aí eu passei a descansar no Senhor. E era tão engraçado, o que acontecia? A gente divulgava as vagas, etc. e tal. Chegava no meu e-mail currículos com o perfil da vaga. Você vai dizer, Raquel, não acredito.
Tanto que trabalhando na consultoria durante diversas vezes, inclusive pelos clientes, eu lembro uma vez, a Valeo é uma empresa multinacional francesa de automobilismo, isso. E eu tinha rompido o pé esquerdo, o ligamento do pé esquerdo, eu estava pós-operada e não podia ir na reunião. E a gerente de RH da Valeo, nós éramos em 6 consultorias prestando serviços para a Valeo. E ela falou, se você não vier, eu vou cancelar a reunião. Tamanha era a consideração que ela tinha pelo meu trabalho. Porque sempre os melhores candidatos, seja de um diretor estatutário até um supervisor de produções, vinha de quem? Porque eu era fantástica? Não, porque Deus me deu a graça. Deus me dava conexões, Deus me dava os caminhos. Chegava ali o currículo, aquela coisa, não é que funciona. E assim eu me destacava, e assim eu ganhava prêmios, tanto da consultoria como dos clientes. Mas não era Raquel. Era alguém por Raquel. Êxodo 20, versículo 3 a 5 diz, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti, imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E aí você vai para Levíticos 26, 1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Aí você vai para Lucas. Não, Raquel, você está mencionando tudo o Antigo Testamento, então vamos para o Novo. Lucas 4, 5 a 8 diz, então o diabo, levando aqui quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe, eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues, e os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então Deus diz para nós não fazermos, e nós fazemos. Então a gente acaba tendo uma atitude de desobediência contra Deus, criando ídolos em nossos corações, criando altares para coisas e pessoas em nossos corações. Qual é o seu ídolo? O que você tem colocado em primeiro lugar no seu coração que não é Deus? Nós mesmos nos garantimos, não é assim? Eu falava, eu sou eu, e melhor que eu, só 2 deu. Mas era um topete, e com 1,74 m e salto 1,80 m, vocês tinham que ver eu desfilando dentro do corporativo. E como fazia muito bem o que eu fazia, mas o que a palavra fala? Que Deus abate na mesma altura do topete e do salto, era a mesma altura que... Mas nós vamos aprendendo, amados, é um processo interessante. E aí nós sabemos o que nós não devemos fazer, e ainda assim o fazemos, deliberadamente desobedecemos, pecamos e, consequentemente, agimos em rebeldia contra Deus. Percebe como é sério? É muito sério. Muito sério. Você dá livre vazão à carne, ao prazer, aquela coisa de infringir a lei. Eu falo porque eu sou sócia do Detran.
todas as multas possíveis, imagináveis e de categorias, faltou só o de cinto de segurança. Eu já perdi até a carta da P, porque eu andava com o carro dela lá, quando eu não era tão assim, né? Mas pegava toda a Avenida Ibirapuera e José Diniz ali pela linha do ônibus. Percebe como a gente é tão fora da realidade? Achando que ia estar tudo bem. Eu testei 2, 3 vezes. Não chegou numa multa? Os radar não estão funcionando. Amados, chegou no final do ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Todo o 13º, PLR e PPR foi para pagar as multas. E ainda dá um jeito de dar um jeito ali de fazer a P recuperar a carteira dela, né? Já que eu fiz tudo errado, resolve de maneira errada, eu confesso. Vou fazer o quê? Vou dizer que a apóstola foi lá fazer o negócio? Não foi. Não vou mentir, amados. Que às vezes a gente acha que as pessoas que estão na plataforma são perfeitas. Perfeito é só Deus. Guarda isso, porque tem muitas pessoas magoadas com ministros da igreja. Não olhe homem, olhe Deus. E aí, sendo sócia do Detran, é uma coisa que eu vou me trabalhando. Todas as categorias, parar no farol vermelho, alta velocidade, estacionar em lugar proibido, falar pelo celular. Não dá seta, gente. Acho que você fica até meio marcada lá. Eles jogam, falam assim, essa aqui não tem como argumentar, porque está tão pior que isso, como é tão suja igual pau de galinheiro, mete uma ali que vai contestar o quê? Chegou aí faz um tempo, de não ter dado seta. O que é que prova que eu não dei seta para fazer uma conversão? E aí, outro dia, eu chamei a atenção da apóstola. Falei, mãe, põe o cinto. Mas olha como a mente é tão deturpada, que ela estava arrumando alguma coisa no celular e ela falou assim para mim, você já levou alguma multa de cinto de segurança? Eu falei, não. Quem disse que eu passei a pôr o cinto? É verdade. Eu não levei nenhuma multa de cinto, significa que cinto não pega. Ai, Jesus, uma mente perturbada assim, né? Para você ver como nós somos facilmente enveredados pelo caminho do é verdade, não precisa pôr o cinto. E cinto eu uso por medidas de segurança depois que eu vi quando a minha chefe teve um acidente, bateu com a cara no vidro. Fiona, como é o namorado da Fiona? Igualzinho o Shrek, gente. Uma coisa mutante assim aqui na cara, que Deus livrou. Então hoje eu ponho o cinto para manter esse rostinho e preservar a dentadura, que é caro fazer implante se precisar, minha gente. Então percebe? Só que o problema em relação a isso, de a gente ter ídolos, tirar o lugar de Deus das nossas vidas, onde nós passamos a ser o centro e quem governa são as nossas vontades, estar em desobediência me leva à rebeldia, e a palavra diz que rebeldia é pecado de feitiçaria. Slide 6, 1 Samuel 15, 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a maldade da idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E por que a rebelião é como o pecado de feitiçaria? A rebelião é como o pecado de feitiçaria porque desvia as pessoas de Deus. O feiticeiro, ele rejeita a Deus. Procurando ajuda de outros espíritos. Da mesma forma, o rebelde rejeita a Deus, desobedecendo aos seus princípios e mandamentos, buscando outras alternativas, buscando resoluções com seu braço forte, buscando aprovação e aplausos humanos, quando a única coisa que deveria lhe importar seria os aplausos do céu e nada mais. Versículo 3, ó linhagem de Jacó. Então, nesta manhã, que você possa se alinhar. Que o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, traga a sua memória, a sua consciência, o que tem sido ídolo na sua vida. O que
ocupa o primeiro lugar na sua vida que não é Ele? A quem você adora mais? A quem você venera mais? Perante quem você se prostra? Que não é Ele. E que você possa pedir perdão e se alinhar com Ele nesta manhã. Para que aquilo que foi já designado para você nas regiões celestes, você possa ter acesso através do seu braço da fé. Versículo 3, ó linhagem de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem tenho carregado desde o ventre materno e segurado desde o nascimento, ouvi-me. Como é que eu vou viver o meu propósito, manifestar o meu propósito, entender que tipo de negócios eu tenho que fazer, transações, qual é o cliente, qual é a direção, se eu não ouvir? Eu quero vender meu carro, eu, Raquel, mas às vezes eu tenho umas dúvidas, uma incerteza. Segura até eu ter a confirmação absoluta. Então eu preciso ouvir. Para ouvir eu preciso me aquietar o meu espírito e buscar. Se eu quero ouvir o que a apóstola tem para falar para mim, eu preciso ir de encontro a ela e conversar com ela e ouvir. Não é debater, argumentar, confrontar. E a pergunta é, como é que nós ouvimos a Deus? Através da sua palavra. E aí, em que momento durante o dia eu paro para meditar na palavra, para ouvir o que Ele tem para falar para mim? Como a pastora Lilian disse, todo dia uma cápsula. Em que momento a gente para buscar essa cápsula? Vós, a quem tenho carregado desde o ventre materno e segurado desde o nascimento, Ele tem te carregado, Ele tem te sustentado, Ele te segura nas suas potentes mãos. Quando você lê um versículo desse, como você se sente? Sabendo que tem alguém que te segura, sabendo que tem alguém que te carrega. Te segura e te carrega, são coisas diferentes. Eu posso carregar uma mochila, mas não segurar. Eu carrego e seguro, são coisas diferentes. Ou seja, você está constantemente sendo amparado, constantemente sendo sustentado pela potente mão. Êxodo 19:4 diz, vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Perfeito, Deuteronômio 1:31. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou. Como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Salmo 71:6, por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tirou do ventre materno, eu sempre te louvarei. Se tem alguém te sustentando, significa que não há desamparo. Se tem alguém te sustentando, significa que há provisão, significa que há amparo. Então eu preciso ter consciência disso na minha vida, porque senão eu vou criar uma série de ídolos. E vou tentar fazer tudo pelo meu braço forte. E aí eu caio em desobediência, consequentemente rebeldia, consequentemente feitiçaria. E eu vou me distanciando de Deus e das bênçãos já liberadas ao meu favor. Oséias 11:3 diz, porém eu ensinei Efraim a andar, eu o carreguei nos braços, mas eles não entendiam que era eu quem os curava. João 10:27-28 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
a Bíblia ela frisa, ela ressalta a questão de ouvir a voz do Senhor. Então, de novo, que voz você tem ouvido? E mais do que qual é a voz que você tem ouvido, em que momento você para ouvir a voz de Deus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as. E elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão. Significa que você pode estar passando, seja a tribulação e a adversidade que for. Você pode até estar cansado e abatido, mas nunca destruído. E ainda ele fala, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós somos joias preciosas na mão de Deus. Eu tenho uma joia aqui, ok? Oi, Eloá, é você? Vem aqui. Eu sou Deus, ok? Nesse momento. E a palavra diz aqui, ó, ninguém me arrebata das tuas mãos, ok? Somos filhos, estamos na mão de Deus como joias preciosas. E Ele fala que, e ninguém as arrebatará da minha mão, ok? Olha o tamanho dela, ok? Pode tentar. Tenta, se dedica, vai com força. Suficiente, obrigada. Um aplauso pela vida da Eloá, por favor. Ninguém as arrebatará da minha mão. Raquel, por que você não chamou alguém do seu tamanho? Por que você não chamou o Felipe? Porque não há ninguém que se compare, não há ninguém maior ou superior ao Deus Todo-Poderoso, Onipotente. Satanás vem com as artimanhas, mentiras, tentativas mas o que você precisa entender é que Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário e ele não pode nos fazer frente. Por isso que é importante que você saiba qual é a sua posição e o seu lugar nele. Entenda que nada nem ninguém, preocupação, cenário, dívida, relacionamento, doença, poderá te arrebatar das mãos do Todo-Poderoso, aonde você está sustentado, amparado, protegido, resguardado. Ninguém pode fazer frente a Ele. Ninguém. Por isso eu não poderia chamar alguém maior do que eu, porque não há. Esse é seu Pai. Vai ter tribulação? É lógico que vai ter. Que fique claro. Fique claro, porque Ele disse, nesse mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, ok? Porque eu venci este mundo, essa é a dica, essa é a orientação. Então, se alguém não sabe, eu já falo logo. Falo inclusive para os meus clientes de coaching, de terapia, o que for, a vida é dura. Se seu pai não te falou, fique sabendo, a vida é dura. Já falava também um superintendente nosso de RH, a vida é dura. Tereis aflições, ué. Mas sempre tem um problema. Mas na Bíblia está escrito, tereis aflições, você não leu? E aí ele pede para a gente ter bom ânimo, ou seja, não desistir. Levantar a cabeça, bola para frente, para cima, porque eu sei quem ampara, quem me resguarda, quem me respalda, quem é por mim, quem me livra. Ele fala, eu vos livrarei. Se ele fala que eu vou livrar, significa que possivelmente nós vamos estar passando por algum cenário de adversidade, de tribulação. Se ele falou que ele vai me livrar, então não é de boa que eu vou estar. Então não vai precisar de livramento. Entende? Estou caminhando para o fim. Me ouça.
Então, em Isaías, se vocês lerem em Isaías, vocês vão ver quantas vezes Deus fez esse chamado. Jacó, me escuta, Israel, igreja, filhos meus, me escutem. Eu tenho sustentado vocês. Qual é a dificuldade de vocês entenderem que eu que sustento? Mas a gente quer fazer o quê? A gente quer controlar. Por isso a dificuldade. Porque a gente quer controlar. A gente quer tudo planejadinho, organizadinho, 100%. Então a gente quer controlar. Então, como é que eu vou me permitir ser sustentado, carregado, se eu quero controlar? Eu quero andar pelas minhas próprias pernas, sozinha, de maneira independente. É Deus falando para você, deixa eu te carregar. Não, eu vou sozinha, não preciso. Eu sei o que eu estou fazendo. Isaías 46:4. Eu serei o mesmo até a vossa velhice, e ainda na vossa idade avançada eu vos carregarei. Eu vos criei, eu vos levarei, sim, eu vos carregareis e vos livreis. Amados, não sejamos incrédulos e duros de coração como foi Israel. Que você possa entregar o direcionamento da sua vida. Ok, o seu coração você já entregou a Deus, mas o direcionamento, a direção da sua vida, a sua vontade para Ele. Carregar, pôr carga sobre ou no interior de, para que sejam transportados. Levar, transportar, aliviar, descarregar, esvaziar. Ele quer aliviar a sua carga nesta manhã. Se esvazie, Ele quer esvaziar, aliviar, descarregar todo o fardo, todo o peso. Deixa Ele carregar. Para de insistir no controle. Para de insistir no que é externo, ídolos externos. Está lá fora. Não, não, não. Livrar. Eu te livrarei, tirar ou sair do cativeiro, pôr-se em liberdade, é Ele que vai te pôr em liberdade, é Ele que vai te libertar, é Ele que vai te desvencilhar de qualquer situação difícil, adversa que você esteja vivenciando hoje. É Ele, não é você. Não é o seu advogado, o gerente do banco, o seu superior, não é Ele. Eles podem ser facilitadores e ajudar, mas não pense que é eles que vão resolver, não. É Ele, aquele que se nomina, eu sou. Salmos 34:17 diz, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Quando Ele me invocar, percebe, os justos clamam. É uma atitude nossa. Quando Ele me invocar, nós precisamos invocar. Eu lhe responderei. Eu os livrarei. Quando houver uma resposta da nossa parte. Na sua angústia estarei com Ele. Eu o livrarei e o honrarei. Eu, o Deus Todo-Poderoso. Não é, de novo, o nosso braço forte. Eu serei o mesmo, versículo 4, ele começa assim, eu serei o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é um Deus imutável, digno de total e absoluta confiança. Não confie em mim, amados, confie em Deus e na força do seu poder, porque Ele é imutável, Ele é ontem, hoje e eternamente. Salmos 48:14 diz, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Isaías 41:4, quem fez e agiu deste modo? Quem chamou as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e sou o mesmo com os últimos. E Malaquias 3:6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Números 23:19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura daria Ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Fique de pé.
Que nesta manhã você possa ter a sua confiança renovada no único que é imutável, no único que é infalível. Que você possa abrir mão do controle, que você possa abrir mão do seu braço forte, que você possa abrir mão dos seus ídolos e colocar a Deus em primeiro lugar no centro, que Ele seja o centro da sua vida, que Ele ocupe o primeiro lugar na sua vida. Os nossos ídolos são incapazes de nos salvar e de nos livrar de tribulações. Ele é o único que pode fazer e Ele quer te livrar nesta manhã. Ele quer te carregar no colo. Permita que Ele o faça. Entregue o controle da sua vida para Ele. Abra mão dessa independência de querer caminhar sozinho, do seu jeito, na sua hora, conforme a sua vontade. Faça um voto com Ele. Se arrependa, peça perdão, se alinhe. Não importa a tribulação, não importa a dificuldade. Não importa o tamanho da sua dívida, não importa o diagnóstico, a sentença médica, não importa o problema de relacionamento que você possa estar passando, problemas com filhos, cônjuge, pais, parentes, vizinhos. Não importa a sentença dada no tribunal, Deus é o justo juiz. E Ele é capaz de revogar toda e qualquer sentença. Porque Ele é o Deus de toda a carne. E sendo o Deus de toda a carne, Ele diz: haveria algo demasiadamente difícil para mim? Como foi dito no começo do culto, confia em Deus. Confie no Todo-Poderoso, naquele que vem te carregando, te sustentando, te livrando, te segurando desde o ventre da sua mãe, desde o teu nascimento. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, amado das nossas almas, que os teus filhos possam ter esta convicção de que Tu és aquele que nos sustenta, que Tu nos carrega, Pai, que Tu nos segura nos Teus braços e ali estamos protegidos e jamais seremos arrebatados da Tua mão. Dá-lhes esta convicção e esta certeza aos Teus filhos, Pai. E que eles possam andar confiados em Ti, confiados na Tua palavra, sabendo que Tu não és homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, e a Tua palavra não volta vazia. E sabemos que Tu és aquele que tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Que a nossa esperança esteja tão somente, unicamente posta em Ti, ó Deus, amalgamados em Ti, para que sim, nós possamos ver a manifestação do Teu poder, da Tua glória e o cumprimento do Teu propósito e do Teu chamado em nossas vidas, sempre colocando em primeiro lugar. Senhor, toma conta de cada um dos Teus filhos nesta manhã. Trabalhe, Espírito Santo, em cada mente, em cada alma, em cada coração, que haja alinhamento, ó Deus. Toda mentira de Satanás que tenta minimizar os Teus filhos, toda mentira de Satanás que tenta confundi-los, dizendo que não vão conseguir, não vai dar, já é tarde, acabou, não tem mais alternativas, oportunidades, você está velho ou você está velha, ou você não sabe, ou você não consegue, ou que você não estudou. Senhor, toda mentira de Satanás,
seja extirpada do coração e da mente dos teus filhos, e que eles possam caminhar sabendo que há alguém que os habita, o Todo-Poderoso. Que haja livramento esta semana, Pai, assim como o Senhor tem feito até hoje. Temos evidências na nossa vida que a Tua mão poderosa tem nos sustentado. E que possamos trazer essas evidências e esses livramentos à memória. E desta maneira, Pai, refutar toda mentira de Satanás. Declaramos uma semana de bênção, uma semana de alegria, de paz, de prosperidade, de avanço, de novas realizações e conquistas em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo cada vida e cada família aqui representada, cada negócio, cada trabalho, cada cliente, Pai. Que haja liberação, Senhor, daquilo que está amarrado, Senhor. Nesta hora nós liberamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o que é dos Teus filhos chegue na mão dos Teus filhos, em nome de Jesus. Toda resistência de Satanás caia por terra neste dia, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. O Teu povo vem em paz e o Teu povo volta em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Despeça do seu irmão e até quarta-feira às 20 horas.